Olá, nós estamos aqui com a Jéssica Valentim. A Jéssica foi contratada aqui pela Ótica Elis como consultora e ela vai falar um pouquinho do trabalho dela, da experiência dela, da expertise dela. A gente aqui da Ótica, embora a gente tenha muita experiência, a gente esteja no ramo há mais de 35 anos, a gente entende que a gente tem que estar sempre buscando conhecimento e buscando alternativas e acompanhando o mercado. Foi com esse objetivo, Jéssica, que a gente contratou você como consultora de venda aqui e ao longo do ano de 2025 aqui, a gente vai trabalhar junto com as nossas vendedoras e também com o consumidor final, trazendo um pouco do seu conhecimento e a gente aprimorando técnicas de venda e levando experiência de compra para o consumidor, para os nossos clientes. Então, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco de você, qual que é a sua experiência com ótica, para que a gente pudesse iniciar aqui esse bate-papo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar também o meu conhecimento, a minha trajetória com vocês. Para mim, a excelência no atendimento vem desde lá da ótica básica até o final, onde a gente mostra a armação para o cliente, ele se identifica com aquele estilo e entramos ali no mundo das lentes, que eu vejo que não é oferecendo qualquer coisa, como se fosse uma açougue. A gente tem que ir bem a fundo, entender a necessidade do cliente para ofertar as melhores opções para ele, para aquele momento, né? Então, para mim, é muito gratificante saber que vocês estão abertos a se desenvolverem mais. Então, vamos começar. Eu queria me apresentar, então, eu sou a Jéssica Valentim, eu estou há 14 anos no ramo óptico. Agora, em 2025, a gente está indo aí para 15 anos e eu trabalhei muito tempo no balcão. Eu sou formada em técnica óptica, tenho alguns cursos de especializações em lentes. Eu também já fui professora de curso técnico em óptica lá na OWP. E hoje eu tenho um canal no Instagram onde eu auxilio, os consultores a melhorar o atendimento para que o cliente tenha confiança de estar confeccionando os óculos com uma segurança que vai ser o melhor para ele. Então, para mim é muito gratificante estar nessa caminhada com vocês. Fala para mim, como é que chama, qual que é o acesso do visagismo que você conhece, que você teve a oportunidade de visualizar a funcionalidade dele? E então eu queria que você falasse um pouquinho do visagismo e um pouquinho como que o nosso sistema pode ajudar o consumidor a escolher e a ter uma decisão mais facilitada no momento da compra. Então, o visagismo, parte do princípio que a pessoa vai ter ali o seu formato de rosto ideal, junto também com a imagem que ela quer transmitir. E muitos consumidores hoje não têm tanta certeza, de qual armação escolher, acabam ficando bem confusos. E este sistema que vocês trabalham vem para auxiliar, Então, nesse sistema a gente consegue dar uma consultoria mais avançada para o consumidor, fazendo ele entender qual é o formato de rosto, qual é o estilo de armação que fica melhor para ele e dando uma entrada nesse mundo de óculos, de armações. É claro que ele vai ter a liberdade de escolher o que ele se sente bem, pensando em coloração, em tamanho, material, mas ele já vai ter uma base, a gente já vai conseguir indicar os melhores aros para o estilo de rosto dele e também a imagem que ele quer transmitir a partir daquele óculos. A gente imagina o seguinte, A gente que está no ramo há tantos anos e começamos de forma bem rudimentar lá atrás, que as armações não tinham tantas opções como tem hoje, mas a gente entende que cada vez mais
o óculos monta a personalidade da pessoa, né? E essa montagem de personalidade, ela acaba transmitindo para quem visualiza a gente, para quem vê a gente e o rosto, e portanto os óculos é o cartão postal de cada um, né? Considerando que todo mundo se identifica primeiro com o rosto para depois o restante do corpo. Então a gente entende que cada vez mais os óculos, ele fala a personalidade das pessoas. E isso está totalmente ligado com o visagismo e a maneira como cada pessoa, cada ser humano quer transmitir a sua personalidade e a sua imagem, deixando de ser a mesmice, né, que era aqueles estilos de óculos mais antigos, trazendo para uma realidade diferente. Então, a gente acha que as pessoas podem e devem ter mais de um óculos. Aliás, os próprios fabricantes têm incentivado o segundo par, né, de lente, justamente para as pessoas terem no mínimo 2 óculos, e isso faz com que o mercado óptico deixe de ser só acuidade visual e passe a ser também moda. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, faz total sentido, né? A partir do momento que a gente escolhe uma armação, a gente está escolhendo a imagem que a gente quer transmitir. Só entrando um pouquinho na parte mais técnica, né? Por exemplo, os óculos mais retangulares, com cores mais escuras, como um preto, um tartarugado marrom, né? Ele vai transmitir uma imagem de mais seriedade. Então, se aquela pessoa, naquele momento, um advogado, ele precisa transmitir seriedade, tanto para o juiz quanto para o seu cliente, para vender, né, o trabalho dele. Porém, ele não é advogado 24 horas por dia, sábado e domingo. Então, ele pode também ter ali os seus óculos, um óculos arredondado, com uma cor mais alegre, mais chamativo, onde vai dar o ar de descontração, de leveza, até mesmo um ar mais engraçado, mais leve. Então, sim, o ideal mesmo é a gente poder, né? E hoje a gente tem um acesso facilitado para ter um óculos para cada momento, ou um óculos para a imagem que você quer transmitir. Por exemplo, você hoje está com essa armação, apesar dela ser quadrada, né? Ter os traços mais grossos, ela tem uma cor mais chamativa, que é o azul. Eu hoje estou com óculos que tem um pouquinho de redondo, tem uma brincadeirinha aqui que é a cor amarela, onde traz um ar mais divertido, mais descontraído. Por isso que é importante a gente se atentar também à imagem que a gente quer transmitir. Porque como que eu coloco um óculos verde e amarelo e vou vender o meu produto, ter seriedade? A pessoa vai olhar para o mercado e vai falar, meu Deus, ó o estilo dela. Não é assim, né? Então a gente tem que ponderar aí e a gente pode ter um óculos para qualquer momento. Eu não preciso ser séria a todo momento, mas eu também não preciso ser descontraída em momentos que não são apropriados. Então, sim, Você falou aí dos óculos que você está usando. Vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho dele, porque esses óculos foi a Ótica Elis que fez para você. Durante o tempo que a gente estava em conversa para que você viesse a ser a consultora aqui, a gente aproveitou e acabou renovando ou fazendo mais um par de óculos para você, e fizemos esse par de óculos usando sim o conceito do visagismo, usando sim todo o processo da jornada de atendimento dentro do conceito do visagismo, e também você teve a experiência de fazer o exame de vista com a Marlene, que é a nossa optometrista aqui. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como foi a experiência de ser atendida por uma optometrista e como foi a experiência de usar a tecnologia para ajudar você a escolher seus óculos, embora você, como consultora, nem precisasse de tudo isso. Mas foi uma experiência diferente. Então eu queria que você falasse um pouquinho do atendimento optométrico que a Marlene fez para você
bem como a aquisição da jornada, né, do atendimento dos óculos que você adquiriu, que a gente fez para você. Olha, realmente foi uma experiência diferente, porque eu nunca tinha passado com um profissional optometrista. E o cuidado que a Marlene teve comigo desde o início, desde a hora que eu cheguei e eu conheci ela, foi excepcional. E o processo, né, como eu vou dizer, do exame, também ela sempre muito cuidadosa. Eu consegui sentir uma confiança nela na hora do atendimento. Então, a gente tem que meio que desmistificar essa parte da optometria, que é uma profissão tão bonita, né? A optometria é a primeira fase da barreira contra a cegueira e mundial. E aqui no Brasil estão engatinhando ainda, né? Porém, são profissionais que têm uma capacidade gigantesca em fazer a acuidade visual, fazer os exames, né, e testes optométricos, onde conseguem ser certeiro naquilo. No entanto, só uma partezinha, eu estava hipercorrigida. O meu grau, eu sou miopia. Mais pra frente vocês vão entender o que é a miopia. É muito forte. Então, toda vez que eu vou no profissional, o meu grau só aumenta. E aquilo me dificultava a leitura. Quando eu conheci e falei desses meus problemas, que meio que me dificultava a leitura, para longe estava bom, ela conseguiu ali equilibrar essa minha dioptria, esse meu grau, para que eu tivesse um conforto maior visual. Então, esse cuidado de entender a minha necessidade foi espetacular. E falando do atendimento na ótica, gente, eu amei este óculos. Demorou para a gente chegar até nele, mas a gente fez todo o processo, né, ligado no sistema. Então, começamos do início, fomos por parte, e as consultoras extremamente competentes foram lá, me auxiliaram. Apesar de eu ter já este conhecimento mais técnico, elas me ajudaram a todo momento e chegamos nessa armação que eu queria algo descontraído. Como eu já citei aqui, eu tenho a questão de ter mais de um óculos, eu tenho aí vários, mas eu nunca tive um tão colorido e tão diferente quanto este. Eu falo que foi a minha melhor aquisição. Eu amo ele de paixão e a questão de qualidade da lente também é excelente. A gente fez uma lente, né, mais fininha, meu grau é muito forte, então a gente fez uma lente mais fininha, com tratamento anti-reflexo, que é de extrema importância, tanto na parte estética, quanto na parte visual também, né, dá um conforto melhor. É uma qualidade de visão um nível acima, então é muito bacana essa parte de consultoria por parte da Ótica Elis. Nós vamos na edição do vídeo aqui, nós vamos montar o processo de atendimento que foi feito para você, passo a passo, para que as pessoas que estão vendo o vídeo, estão nos assistindo, possam entender o que é o atendimento dentro de um processo de experiência de compra do consumidor. E aí as pessoas que estão nos vendo aqui vão entender o caminho e o processo no passo a passo. Mas eu quero pegar um gancho que você falou aí e quero que você dê uma explanada um pouco mais profunda em relação a isso, porque é de extrema importância. Você falou que tem miopia. E a gente que é do ramo, a gente sabe que a questão da miopia é baseada no uso do celular, no uso de vídeos e TV, que são aparelhos que transmitem uma nocividade para os olhos, faz com que, principalmente as crianças,
aumentem a questão da miopia numa proporção enorme. Isso quer dizer que ao longo dos próximos, sei lá, 10, 15, 20 anos aí, a demanda por óculos e por miopia deve aumentar muito. Então eu queria que você falasse um pouquinho do uso de tela e da miopia, para que os nossos ouvintes aí, os nossos clientes, pudessem entender um pouco essa dificuldade ou esse problema que as telas trazem para a visão. Perfeito, e é um bom gancho porque realmente a miopia infantil tem a tendência de aumentar drasticamente por conta realmente do uso da visão de perto. A gente tem que entender que os nossos olhos também são músculos. Então a gente consegue, né, exercitar ele, fortalecendo ele, olhando para perto, olhando para longe. Como eu vou dizer de uma maneira mais simples, o foco, como se fosse uma máquina fotográfica, onde a gente dá zoom ou não. Para aproximar a imagem, a gente tem dentro do nosso olho o cristalino, e a partir dele tem os músculos, né, que fazem o olho focar para perto ou focar para longe. Então, a partir do momento que uma criança, desde ali da sua primeira infância, passa a utilizar equipamentos eletrônicos, celular, tablets, e vocês conseguem perceber que eles não ficam em uma distância confortável, né? Sempre a telinha ali, ó, tá bem próxima do olho. Aquele músculo acaba não se fortalecendo, não se desenvolvendo, né? Ela fica ali somente naquela visão de perto e acaba perdendo essa visão de longe. E isso, com a idade, com o desenvolvimento, encadeia aí a miopia. Em alguns casos, né, podem ser chamadas até de pseudomiopia quando está ali no início. Por isso que é muito importante a criança estar livre, né, brincando ao ar livre, tendo acesso à visão de longe e não ali diretamente ligada no celular, no tablet. Outro ponto importante também que pode vir a acontecer é as alergias, porque aí a gente parte para a parte do astigmatismo, né? Onde se coça muito o olho e pode vir de pouquinho em pouquinho adquirindo ali um astigmatismo por conta de uma deformidade na córnea. Isso não tanto para a criança, como também para os adultos, podem desencadear também um astigmatismo. Por isso que a gente tem que ter um cuidado a mais com os nossos olhos. É de extrema importância a gente estar atentos, tanto a quantidade de tempo que a gente passa na tela do computador, televisão, também a questão de coçar o olho com muita frequência, porque pode sim causar alguns danos que não tem, né, não é tão fácil a gente reverter em alguns casos. Então, na prática seria ideal, então, que sendo adulto ou criança, não importa, que de cada, sei lá, 40, 50 minutos saia da frente da tela do celular, da tela do computador ou da TV, movimente o olho em outros ângulos, em outras visões, para poder exercitar esses músculos, o que vai fazer com que minimize um pouco o impacto da tela. Sim, quem trabalha aí direto no computador, o ideal é que a cada 2 horas ali direto no computador, fique 2, 3 minutinhos fora, olhando para longe. É legal deixar até o celular ali para despertar, para lembrar. Vai no banheiro, vai tomar uma água, um café e depois volta, para dar este descanso para o olho também. Porque no final do dia, quem também está muito ali na telinha, acaba tendo um olho mais ressecado, uma dorzinha de cabeça, sente o olho mais pesado. Então esse exercício
de sair, olhar um pouquinho para longe, ver uma paisagem, já minimiza, ajuda bastante. Legal. Vamos mudar de assunto, dentro do mesmo assunto, mas mudar um pouquinho o foco da conversa. Eu imagino que ao longo de 2025, que a gente vai sempre ter um bate-papo assim, a gente tenha lá vários temas que a gente vai discutir. Falamos um pouquinho da miopia, falou um pouquinho do astigmatismo. Quais são os temas que a gente eventualmente pode discutir ao longo de 2025 e que faça sentido para o nosso cliente, que faça sentido ele entender um pouco a importância da visão, para que a gente dê um spoiler aqui e as pessoas saibam o que vai acontecer ao longo de 2025. Então, quais são os temas que a gente vai abordar ao longo de 2025? É muito legal, né, esta parte, porque eu já fui cliente e normalmente o cliente não tem noção nenhuma, às vezes não sabe nem o que está descrito na receita, ele não sabe muito bem o que ele tem, ele só sabe que ele não enxerga. Aí ele chega na loja, vai comprar um óculos, a gente vai, né, oferecer uma lente, mas ele também não está vendo a lente, né, porque a gente vai entregar o óculos já pronto. Então, esse aprendizado que ele vai adquirir em torno deste tempo que estaremos juntos vai ser muito legal para ele saber o que ele está comprando e ter mais segurança e certeza na hora da aquisição do novo óculos. Então, a gente vai abordar assim todos os assuntos pertinentes, como ensinar ele a interpretar uma receita, ele saber se ele tem uma miopia, um astigmatismo, uma presbiopia, uma hipermetropia, ele entender a lente que vai fazer sentido para ele saber o que é um antirreflexo, o que é uma lente fotocromática, os tratamentos, né, que agregam bastante na qualidade visual, porque muitas vezes não é só estética, não, melhora muito a qualidade visual. Também vamos falar de multifocais, né? Porque tem aí as pessoas presbitas que usam bastante computador, também dirigem bastante e não sabem, né? Eu vou pegar uma lente multifocal, uma lente intermediária. Então vamos ensinar qual a sua usabilidade? Vamos ensinar a melhor usabilidade? A usabilidade de cada lente, né? Para ele entender o que faz sentido. Então, ele vai na ótica já tendo uma noção. Nossa, olha, aquela lente é para mim, porque eu trabalho o dia inteiro no computador. Mas eu preciso de um multifocal também. Você pegando o gancho aí, você acha que o atendimento em ótica pode ou deve começar partindo do princípio da lente ou da armação? E eu vou justificar isso, até para ajudar o consumidor a montar um raciocínio de como ele pode ser atendido. Porque normalmente, quando as pessoas chegam na ótica, e você como vendedora que teve essa experiência, as pessoas chegam a princípio muito mais preocupada com a armação do que com as lentes. Eu queria ver óculos e parte do princípio de ver a armação. Qual a diferença entre a pessoa se preocupar mais com a armação e mais com a lente? É óbvio que a gente já falou aqui que a armação traz a personalidade e, portanto, ela é fundamental a sua escolha. Mas considerando que o que de fato faz a pessoa a ter uma saúde visual melhor são as lentes, então a necessidade de se fazer a melhor lente com custo-benefício para aquele cliente é extremamente importante. Mas as pessoas não se dão conta disso. As pessoas estão, às vezes, muito mais preocupadas em comprar uma armação que fique de fato legal, que ela gosta, que ela se sinta bem e que monte a personalidade dela,
Mas chega na hora da lente, ela quer a lente mais simples, mais barata, mais sei lá. E isso não é legal. Então, se fosse para escolher só armação ou só lente em termos de investimento, a gente entende que a lente é mais importante. É óbvio que é um conjunto, porque a personalidade é extremamente importante. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do quão importante é o atendimento personalizado, o atendimento com consciência, o atendimento com conhecimento de causa, para que se faça a melhor lente dentro da necessidade do cliente. E aí, a necessidade do cliente vai muito de como ele vai usar o óculos. Porque se nós falarmos, por exemplo, de um motorista de Uber, a necessidade dele é para longe e, obviamente, que com muito sol, porque ele fica o dia todo dirigindo. Então, talvez fazer uma lente ou escura ou transícios que escurecem no sol, atenda a necessidade dele de uma maneira mais ampla. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho em cima disso, do porquê de que a lente seja muito bem escolhida e muito bem definida. Porque se tudo fosse igual, todas custariam o mesmo preço. Mesmo preço, sim. Eu acredito que no atendimento a gente tem que ter um equilíbrio, né? Entre armação e lente. E, óbvio, a lente é mais importante. É ela que vai fazer a gente enxergar. Eu, como usuária de óculos, entendo muito bem disso. E, realmente, as lentes têm, sim, uma diferença. Sim, existe aquela lente simples, de entrada que o pessoal fala, né? Que é baratinho. E, para o mesmo problema do cliente, existe uma lente que o valor é lá em cima. E ali vai em camadas, né? Hoje em dia existem 1001 lentes com muita tecnologia ou não e que faz diferença para a visão completamente. Em questão de fadiga ocular, de nitidez, a gente tem algo, né, que é um pouquinho mais técnico, que a gente chama de valor AB, onde fala da nitidez da lente. E é muito importante a consultoria, né, o consultor ter este conhecimento e transmitir para o cliente a melhor lente para a necessidade dele. Mas o cliente também tem que estar aberto para entender que aquilo vai ser por bem dele. Não é que estamos oferecendo de qualquer jeito, não. Quando a gente entende, a gente estuda e conhece, vamos oferecer o que de fato faz sentido. Por exemplo, você citou o Uber. Também, se ele for um motorista da noite, temos lentes específicas para ele dirigir à noite, para pegar uma estrada, que seria a night drive. Tem outros tratamentos também que diminuem esse reflexo da luz, e isso é muito benéfico. Além de dar um conforto visual para ele, pode evitar acidentes, não cansa tanto o olho na hora que ele está dirigindo. Então, entendendo a necessidade do cliente, o consultor tem que fazer a anamnese, saber o que o cliente faz, se ele pratica esporte, com que ele trabalha, e a partir destes dados, oferecer o melhor caminho dentro do que o cliente está disposto a investir. Eu sempre falo que a gente tem ali, todo final de semana, estamos ali encomendando uma pizza. E por que não pegar o valor dessa pizza de parcela e investir em uma boa lente, que é o que vai fazer diferença para a sua saúde. É um ponto legal que a gente vai pegar também durante esse tempo juntos, que é ensinar para vocês os tratamentos, as diferenças dos tratamentos, dos materiais de lentes também, porque cada cliente tem a sua necessidade, tem a sua particularidade. E a gente tem uma gama gigantesca de lentes, né, de tecnologias para trabalhar. Então, sempre é aquilo, equilibrado. Eu quero ter uma armação legal, ok, mas eu também
também tenho que investir em algo que faz sentido para mim. Então, de acordo com a sua profissão, com o seu hobby, com o seu dia a dia, a gente consegue juntar e fazer um belo de um pacotão, entendeu? Por exemplo, dá um exemplo bobo de uma profissão, dentista. Na fase aí de presbiopia, que ele precisa ali do óculos para perto. Num multifocal, uma lente multifocal, que vai ter o longe, um grau de meia distância e o de perto, talvez não fique tão confortável para ele estar ali trabalhando, olhando os detalhes ali dos dentes. Agora, se ele tem um óculos intermediário, que vai ser o longe e que vai ser o média distância e o perto, ele vai ter um conforto maior de visão para enxergar ali os detalhes dos dentes, do que ele precisa ver. Porém, esse é um óculos somente para trabalho e ele vai necessitar de um multifocal para o dia a dia. Então, isso faz parte da consultoria, é entender e conhecer o cliente para indicar as melhores lentes de acordo com a necessidade. E como você citou no comecinho do vídeo, hoje a maioria dos fabricantes estão aí oferecendo as lentes em dobro, né? Tanto multifocal, lentes intermediárias, monofocal. Então a gente pode ter aí aproveitar esses bônus aí e fazer mais de um óculos sempre. Internamente aqui na ótica, a gente costuma dizer o seguinte, é óbvio que a gente não fala isso para o cliente, né? Mas internamente na ótica a gente diz o seguinte, fazer óculos não é fritar pastel. Decididamente não é fritar pastel. E um dos nossos desafios é fazer com que o cliente entenda que fazer óculos não é fritar pastel de uma maneira suave, de uma maneira leve, porque o cliente às vezes fica 2, 3 anos com os óculos e aí ele chega e fala assim, escuta, dá para entregar o óculos amanhã? É como se fritasse pastel, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, e baseado naquilo que você falou, de que o óculos bem feito, o óculos bem estruturado, o óculos bem pensado, o óculos bem planejado, ele não pode e não deve ser feito assim, de qualquer jeito, a toque de caixa, com emergência, porque isso não traz o melhor resultado. Então, para quem está assistindo a gente, para quem está vendo a gente, você que precisa trocar os óculos, primeiro que é legal ter 2, porque aí você tem um de garantia, né? No sentido de dizer, quebrou um, perdeu um, deu problema em um, você tem um outro para poder suprir a sua necessidade imediata. Agora, o ideal é que se faça o exame periódico, se troque o óculos periodicamente, ou, no mínimo, que se façam os novos óculos com uma carência de tempo. Sei lá, 10 dias, 15 dias, para que a gente possa trabalhar em cima do melhor custo-benefício. Então, essa história de que ótica é tudo igual, decididamente não é assim que funciona. E a gente aqui da Ótica Elis tenta transmitir, passar esse sentimento para os nossos clientes de que fazer óculos não é fritar pastel, porque não pode e não deve ser tratado de qualquer jeito. E isso faz com que a gente tenha, de fato, uma clientela diferenciada, tenha um atendimento diferenciado e com o atendimento optométrico, com o exame de vista sendo marcado e agendado a semana toda aqui, que a minha esposa, que é formada em optometria, faz, então a gente consegue dar esse atendimento, esse suporte de forma diferente. E agora, com a sua ajuda, a gente vai entrar um pouco no campo de venda, a gente vai aprimorar quais são as novas técnicas de venda, quais são as novas necessidades do mercado, porque o consumidor de hoje é completamente diferente e a gente tem que acompanhar e evoluir. E
temos que estar nas mídias sociais, temos que estar no Instagram e temos que levar um pouco desse mundo real para o virtual. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, agora para a gente, um pouquinho das doenças, falar um pouquinho rapidamente sobre miopia, hipermetropia, qual é a deficiência, qual que é a formação, o que acontece, de maneira bem simplificada, até para a gente encerrar esse bate-papo e aí depois a gente entrar com pílulas de cada coisa que a gente vai falar ao longo de 2025. Perfeito, só complementando um pouquinho o que você falou antes de entrar, é algo que eu sempre falo para os meus clientes, né? Quando eu trabalhava no balcão, o que eu falava é que quem tem um, não tem nenhum. Então, a importância de ter mais de um óculos, porque quebrou, você tem um reserva. Óculos não dá para ser feito assim, a gente tem que levar em consideração todo o processo de fabricação das lentes, tomadas de medidas, tudo isso para a confecção dos óculos. Então não é algo tão simples assim para entregar um óculos com qualidade, né? E falando um pouquinho, né, sobre os defeitos visuais que temos aí, que seria a miopia. Hoje muitos são míopes, né? E para quem não conhece, é a dificuldade de enxergar para longe. Então, eu sou míope. Se eu tirar o óculos, eu não consigo nem enxergar mais a câmera ali. E a miopia, eu não quero entrar tão a fundo, porque depois a gente vai falar delas, né, separadamente, mas ela não faz a luz focar aonde deve ser focado, que é lá no fundo, na retina do nosso olho. Então, a luz não chega até ela, então por isso que há o desfoque de imagem. Então, a gente tem aí a miopia, que é uma dificuldade para longe. Temos a hipermetropia, que ela é o oposto da miopia. A hipermetropia é uma dificuldade de visão para perto. Então, letrinhas miúdas, quanto mais perto, pior fica. A gente tem aí a hipermetropia. Temos também o astigmatismo. O astigmatismo ele pode vir tanto sozinho na receita ou junto com a miopia e com a hipermetropia. Ele vai dificultar a visão tanto para longe quanto para perto. É como se as letrinhas ficassem embaralhadas. Então, o astigmatismo é uma distorção, né, na córnea do olho, por isso que eu citei que às vezes se a gente coça muito, ela pode deformar e vir o astigmatismo, ou se não, no cristalino, que está aí na parte interna do olho. E temos aí a presbiopia, conhecida como vista cansada, que todo mundo vai ser presbítero um dia a partir dos 40 anos de idade. Então, a presbiopia é uma dificuldade de visão para perto. Então, os músculos que ficam lá dentro do nosso olho, ele perde ali a sua função, né? Ele acaba perdendo essa elasticidade, dificultando o foco para perto. Para a gente finalizar aqui, Jéssica, eu queria que você voltasse a falar do seu canal, voltasse a passar qual que é o seu Instagram, para que as pessoas que têm curiosidade em aprofundar no conhecimento das deficiências visuais, possa inclusive ser um seguidor seu lá. A gente vai trazer esses conteúdos para dentro aqui do canal da Ótica Elis, mas quem quiser seguir você, né? Então, vamos lá, faz o seu merchan aí. Fiquem à vontade. Então, meu canal no YouTube é Curiosidades Ópticas também. E no Instagram, Curiosidades Ópticas. Eu estou lá à disposição, tanto com as informações que eu tenho já disponível, quanto também para te ajudar, se for necessário. Pode só me chamar. É isso aí, pessoal. Obrigado e até mais.